Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra. Todo mundo tem um plano nele. De 24 de janeiro de 1966. A Bíblia é. Vou deixar você decidir com base no que ouvirá. Como eu chamaria isso? Presumo que todos aqui tenham um plano, um propósito. Encontramos isso nos negócios, encontramos isso no governo, e nos perguntamos, se acreditamos em Deus, bem, Ele tem um plano, Ele tem um propósito? Existe um plano para o quadro geral? Dizem-nos nas Escrituras que existe um plano, como planejei, assim será, como eu propus, assim será. E a ira do Senhor não retrocederá até que Ele tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente. A palavra traduzida como raiva em nossa concordância bíblica, strong, é respirar com dificuldade. Ele usou a palavra com ênfase na respiração. Bem, respiração, vento e espírito são iguais tanto em grego quanto em hebraico. Poderia ser o Espírito do Senhor, que poderia ser o próprio Senhor. Dão outra definição, conhecer, portanto o rosto, portanto a própria pessoa. Então você pode ler. O Senhor não voltará atrás até que Ele tenha executado e cumprido os propósitos de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente. Não é o que o homem estava procurando. Nenhum homem, pela revelação do Antigo Testamento, poderia ter descoberto seu plano, poderia ter descoberto seu propósito. O Novo Testamento interpreta o Antigo, ou não é o contrário. E quando veio à tona depois da plenitude dos tempos, o homem não pôde aceitá-lo. Ele não aceitou naquela época e não aceita hoje. As centenas de milhões que pensam que a aceitaram, chamando-se a si próprios de cristãos, estão tão longe da verdade como estavam quando ela foi revelada pela primeira vez. Então, de vez em quando, ele envia como enviou Paulo, e não o envia porque Paulo era sábio, articulado, um homem grande e forte. Ninguém enviado parece se sentir qualificado e não o é aos seus próprios olhos. Mas quem o envia pelo próprio ato de vê-lo o qualifica. Essa qualificação é a consequência, não o resultado de qualquer coisa que fizemos, mas a consequência de ver Deus. Quando você o vê, você está qualificado ou não porque você conquistou o direito de vê-lo. O que ele viu em você, você não viu, e ninguém na terra viu. Mas ele manda você. Assim, Paulo, em suas cartas, ou em sua única carta aos Efésios, ele fala do mistério da vontade de Deus, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. E então ele continua na mesma carta e diz: Este mistério me foi revelado por revelação. Quando você o ler, perceberá minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios 3 versículo 3. Quando você o ler. Agora ele prossegue e faz a declaração, e você verá pela declaração que ele faz agora, que os mistérios de Deus não são assuntos que devem ser mantidos em segredo, são verdades de caráter misterioso, verdades tão fantásticas que o homem as nega. Eles não devem ser mantidos em segredo e é por isso que os profetas do Antigo poderiam dizer: Se eu disser, não mencionarei isso nem falarei mais em seu nome, então há em meu coração como se fosse um fogo ardente encerrado em meus ossos, e estou cansado de contê-lo, e não posso. Jeremias 20 versículo 9. Você não pode contê-lo, embora aos olhos dos outros você seja motivo de chacota. Você foi enviado para contá-lo. O plano de salvação de Deus. Hoje pensamos que através da investigação histórica encontraremos a certeza religiosa. A pesquisa histórica não pode nos dar certeza religiosa. Você pode cavar de agora até o fim dos tempos, encontrar todos os manuscritos antigos que são anteriores ao que temos, mas você não terá essa certeza interior por nada, exceto através da revelação. E este ele faz agora como, ele disse: A mim foi dada esta graça de pregar e de fazer com que todos os homens vissem qual é o plano do seu mistério escondido desde sempre em Deus. Efésios 3 versículo 8.
E estou convencido de que você pode fazer o que achar que deveria fazer mas não pode apressar o tempo. É como um nascimento e está se concretizando no seu devido tempo. Quando esse tempo atingir a plenitude, você experimentará esses sinais. São sinais mencionados especialmente no Evangelho de João. Mas os sinais não eram os sinais que o homem procurava. Ele os negou quando eles vieram, ele os nega agora. Porque quem traz a mensagem de salvação, não pode produzir as testemunhas, não pode produzir o sinal. Tudo o que você pode fazer é contar a ele sobre isso. Ele pode falar sobre isso, mas não pode produzir o sinal. E nenhum homem pode mergulhar num estado suficientemente profundo para experimentar esse sinal. Ele tem que esperar que isso aconteça. Mas quando o propósito é conhecido, todas as coisas se encaixam. Então, vá e pregue. Pregar o quê? Pregue seu propósito, conte seu plano. Pois ele não está preocupado com este homem exterior é uma casca e ele deu ao homem exterior uma lei pela qual ele pode amortecer o golpe como ele deve vir, inevitavelmente chega a cada homem quando ele passa de ouvir a história para o seu cumprimento. É chamada de jornada de 400 anos. Não há 400 anos, e isso também é um mistério. 400 é o valor numérico do 22º, que é a última letra do alfabeto hebraico. Seu símbolo é o de uma cruz. E assim, carregarei minha cruz numa terra onde serei escravizado, maltratado, espancado, atacado. Perderei tudo e serei um estranho naquela terra. Então chegará a plenitude dos tempos e ele me trará para fora com sinais e maravilhas. Você conta a eles sobre os sinais, para olharem e esperarem. Eles virão, cada um deles virá. Não há muitos. Quando o primeiro aparece, o último não fica atrás. Tudo acontecerá aqui nesta seção da história. E os milhões que pensam que isso aconteceu e agora esperam, de alguma forma estranha, ter a promessa da sua vinda novamente cumprida, estão procurando em vão. A verdadeira volta de Jesus Cristo é quando o indivíduo vivencia dentro de si esses sinais de Cristo. Esse é o seu único retorno. Então você fica surpreso com esta coisa peculiar, que Deus que planejou tudo é o único. Ele planejou tudo, e sendo o Deus de todo o drama o fim tem uma unidade última. Você é aquele ser que planejou tudo e eu sou aquele ser que planejou tudo, e não somos dois. No entanto, não perdemos a nossa individualidade distintiva, não perdemos a nossa identidade e, ainda assim, somos um. Ele planejou e planejou de uma maneira que nenhum homem jamais poderia ter adivinhado. Nenhum homem é sábio o suficiente para resolver isso, ele teve que revelar isso. Então Paulo disse que isso lhe foi dado por revelação, e quando você ler, você discernirá minha compreensão do mistério que esteve escondido por séculos em Deus. Não pôde ser revelado até o final. E eles chamaram aquele que em sua mente se considerava menos qualificado. Agora, quais são os sinais? Eles virão. Digo isso por experiência própria. Tenho amigos em todas as esferas da vida. Ontem à noite, minha esposa me disse, falando de 2 amigos próximos aqui da cidade, e toda vez que nos reunimos ele fala de religião. São pilares da igreja em Beverly Hills, pilares da igreja dê generosamente não apenas dinheiro, mas também seu tempo. E me perguntei se eles estariam presentes em determinada festa. Bem, ele não sabia, porque eles estão indo para Denver para a reunião de Billy Graham, uma multidão enorme. E ele fez o vir me perguntar quando ele esteve em casa pela última vez, cerca de 1 mês atrás, olhando para seu irmão, ele disse: Você acha, e chamando-o pelo nome, e que ele poderia compreender o mistério cristão? Bem, fui criado em uma boa família para não ofender meus convidados, mas pensei. E você? Ele está apontando para seu irmão. Ele está muito longe de compreender este mistério e para ele não é um mistério, apesar das Escrituras. Grande, na verdade, disse Paulo a Timóteo, é o mistério da nossa religião. Ele nos diz que é um mistério e só pode ser conhecido por revelação.
Não pode ser conhecido por nenhuma contemplação filosófica. Não pode ser conhecido dessa forma. No entanto, ele pensa que sabe disso, está indo para Billy, e ambos ficarão tão cegos quanto morcegos caminhando direto para o buraco inevitável, e é aí que eles caem. Mas eles não conhecem estes sinais que todos os homens rejeitaram. Deixe-me agora compartilhar com vocês os sinais por experiência própria. Mais uma vez, deixe-me repetir, não tenho conhecimento de tê-los conquistado, nenhum. Não posso me gabar, pois não tenho lembrança dessa longa jornada que me levaria a acreditar que o sofrimento pelo qual devo ter passado, depois todos passam pelas aflições conforme nos são contadas nas Escrituras, e me qualificou para receber os sinais. Portanto, não afirmo ter qualquer memória que de alguma forma me qualifique para tê-los recebido, mas eu os recebi. Portanto, eu diria a todos, não tentem ganhá-lo ou não tente adquirir mérito para conquistá-lo. Você quer adquirir mérito, faça-o se quiser parecer grande e maravilhoso aos olhos dos homens, sim, se é isso que você deseja, mas aos olhos de Deus não, porque não é por nada conhecido pelo homem aqui. Então aqui, quando você menos esperar. E eu lhe digo que isso vai acontecer. Você ficará tão impressionado, tão surpreso que mal conseguirá acreditar. Você conhece a população, 3,5 bilhões, e você, como poderia ser? No entanto, você não pode negar a experiência. E você também ficará comovido de uma forma que, se não contasse, também sentiria o fogo queimando em seus ossos, e você terá que contá-lo, e contá-lo de manhã à noite, até fechar os olhos nesta esfera pela última vez. Você vai contar. Até que você realmente tenha a experiência, só posso implorar que você acredite. Tenho o privilégio de falar para dezenas e centenas de milhares de pessoas. Que porcentagem acreditou nisso, eu não sei. Foi-me prometido nas Escrituras que sempre haverá um remanescente. Não corra, disse ele a Elias, volte. Eu preparei um remanescente para você, volte. Ele pensou que estava sozinho e fugiu do horror que viu na cidade. Mas sempre haverá um remanescente. Não precisam ser as 100.000 pessoas que dizem que estão ouvindo ou vendo você na TV, ou talvez os 2 milhões que sintonizam no rádio. Talvez uma enésima parte de 1% possa ser presa por um momento e realmente começar a pensar nisso. Eles não podem conjurá-lo, mas poderiam insistir nele e deixá-lo alojar-se dentro deles. Pois nos é dito que você e eu, nos lombos de Abraão, recebemos uma prévia do Evangelho, como nos é dito no capítulo 3, versículo 8 do livro de Gálatas. Paulo pega as Escrituras e as personifica e diz: as Escrituras, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, mostrou-lhe, revelou-lhe o mistério do Evangelho. Então aqui, 2000 anos antes de Cristo, se você considerar cronologicamente, foi dado e garantido o privilégio de realmente ter uma prévia do Evangelho. E ele viu isso, e regozijou-se por ver o meu dia, viu todo o plano tão oculto em Cristo e Cristo como no homem. Cristo é Deus no homem. Cristo é um ser totalmente sobrenatural. Não tem nada a ver com algum pequeno nascer como nos dizem que ele nasceu. Ele está em cada criança nascida de mulher. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana, isso é Cristo, um com seu Pai que o enviou, que é toda imaginação. E ele desce até o limite e toma sobre si o limite da cruz, chamado isso corpo, e se torna obediente até a morte na cruz. Para fazer isso, ele se esvaziou de sua unidade com seu Pai, e ele é o Pai. Deus em ação agora. O poder criativo de Deus ligado ao ponto mais baixo, levado ao ponto mais baixo de opacidade, e ele é Cristo no homem, sua maravilhosa imaginação humana. Ele não está desprovido de uma lei pela qual pudesse lutar neste mundo exterior enquanto carrega a cruz. Mas ele traz consigo o plano da salvação. Portanto, não posso ensiná-lo e divulgá-lo, e está enterrado em você. Mas vou lhe contar o plano, pois ele se desdobrou em mim, é o mesmo plano, o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Você não é outro pequeno Cristo, o mesmo Cristo, um só. Não é outro pequeno Deus, só existe um Deus.
Eu lhe digo isso para que você saiba e acredite que eu sou Ele. E além de mim não há Deus. Nenhum Deus foi formado antes de mim, nem haverá nenhum depois de mim. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há Deus. Isaías 45 versículo 5. Um Deus, o mesmo Deus que está em você como sua maravilhosa imaginação humana. Agora é isso que acontece e não posso lhe dizer a surpresa, o espanto, bem, é quase uma questão de medo e ainda assim não de medo. Eu me esforço para encontrar uma palavra para descrever a emoção que toma conta de você quando isso acontece. Você descobre que sempre pensou que estava acordado. Durante cerca de 50 anos você acordou pelo menos uma vez por dia, quando era criança, talvez muitas vezes por dia, mas toda vez que acordava nesse ambiente familiar você pensava que tinha dormido e que isso era o despertar. Você levou isso adiante ao longo dos anos. E você está na casa dos 50 e sempre acreditou que quando você está neste mundo é quando você está acordado, e quando você dorme e perde a consciência neste mundo, é quando você dorme. Então acontece esse momento, e o vento, a ira do próprio Senhor Deus está possuindo você. Tudo o que você pode ver é essa vibração e sabe que está despertando. É a única coisa que entretém a mente e você está acordando. Você espera o mesmo tipo de despertar que tem feito há 50 e tantos anos, você espera isso. Mas você se pergunta por que essa vibração estranha, porque se ela for além do que está agora, você morrerá. Você sente mais uma intensidade, um pouquinho mais, e você vai se dividir. Você sente que uma hemorragia maciça simplesmente o tirará deste mundo. Mas você não tem nenhuma hemorragia maciça, você acorda. Você fica completamente acordado como nunca esteve acordado antes. Você nunca conheceu tanta clareza de pensamento, nunca conheceu tal estado de vigília. E aí está você está selado em uma tumba e a tumba é o seu crânio. Você sabe que é um sepulcro e sabe que não consegue se lembrar de ter entrado lá. Alguém deve ter colocado você lá pensando que estava morto, pois só os mortos são enterrados. E em algum momento, em algum lugar, você foi considerado morto e enterrado em seu próprio crânio. Você sabe, sem sombra de dúvida, que este é o seu túmulo, mas agora você está acordado. E você está acordado como nunca esteve acordado antes, nunca, algo totalmente diferente. E ainda assim você está selado. Então a memória retorna e você conhece o único ponto em todo o sepulcro selado que cederia se você o empurrasse à base do crânio. Você empurra e algo dá. Ele rola para longe. E você sai de cabeça primeiro. Você sabe o que fazer. Você está empurrando, empurrando e empurrando, e quando você está quase aqui, abaixo dos quadris, você os pega e puxa a parte restante de você para fora do crânio. Lá no chão você permanece apenas por alguns instantes e depois se levanta. Agora, estranhamente, não há sepulcro. É o interior, mas você vê o corpo do qual acabou de sair e fica surpreso com sua palidez medonha. Parece tão branco, tão parecido com a morte. Ao olhar para ele, o vento parece aumentar, só que agora está dividido. Ainda está na sua cabeça, mas acabou no canto. Por um momento você fica distraído por causa disso e se pergunta: o que é isso? Um furacão, um ciclone? É muito maior do que qualquer vento que você já ouviu. E então, quando você olha, mais uma vez você se vira e aqui esta coisa, esta vestimenta, o corpo não está lá. Mas em seu lugar você encontra 3 homens, um onde estava a cabeça e 2 onde estavam os pés. Você olha. Eles não podem ver você. Você é mais poderoso, mais sábio e invisível. Você pode discernir cada pensamento que eles nutrem, e seus pensamentos, não expressos, são audíveis para você e objetivos para você. Você os vê. Cada pensamento deles se torna uma imagem objetiva à sua vista. Você olha para eles. Eles estão sentados e são perturbados pelo mesmo vento. Um parece mais perturbado que os outros, então segue na mesma direção.
Ao se mover nessa direção, ele não avançou mais do que 30 centímetros antes de ser atraído para o chão. Ele olha para baixo e diante de seus olhos. Ele faz um anúncio e chama você pelo nome. Você não perdeu sua identidade. Quem quer que você seja agora, quer seu nome seja Beni, ele te chamará de Beni, se seu nome for Mary, ele te chamará de Mary, e ele falará de você como alguém que conhece, e eu conheci esses três, e dirá, chamando você pelo nome, é o seu bebê. Se você é homem como eu, esses outros dois estão incrédulos como estavam no meu caso. Como pode Neville ter um filho? Ele não discute o ponto, ele apresenta as evidências. Ele levanta o bebezinho embrulhado em um pano e simplesmente o coloca na cama. Então você se curvará e pegará aquele corpinho, e quando você o levantar, você olhará em seu rosto e falará com ele da maneira mais carinhosa. Eu disse: Como está meu amor? Ele olhou bem nos meus olhos e abriu um sorriso, o sorriso mais celestial. Então toda a cena se dissolveu e eu estava na minha pousada, no meu quarto de hotel em São Francisco. Existe uma combinação ou duas cenas em uma. O despertar de um sono muito, muito longo, pois é isso que é a ressurreição, despertar do sono. Procure na concordância. Despertar do sono é a definição dada na concordância de Strong. E pensamos que significa reunir o pó e os ossos dos mortos, não tem nada a ver com isso. Há alguém em você que não pode morrer. Não pode morrer, pois é Deus. Foi Deus quem impôs a si mesmo essa autolimitação. Nunca morre. Nunca nasceu realmente. Simplesmente impôs a si mesmo as limitações, e então em você sonha o sonho da vida. Então deve chegar aquele momento, o primeiro sinal, revelado a todos a quem ele envia. Então aqui está o sinal. Você deve nascer de cima. A menos que você nasça do alto, você não pode de forma alguma herdar ou entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3. Você não pode. Assume uma nova forma, é preciso o Cristo desperto em você para entrar no reino de Deus. Não há outro caminho. Você está em um novo corpo e ainda assim não há perda de identidade. Mas você deve estar vestido com o corpo de Cristo. Agora, tudo o que lhe contei tem apoio bíblico no Antigo Testamento. Você lerá a saída de si mesmo no capítulo 30 do livro de Jeremias, palavra por palavra. Mas ninguém entendeu. A questão é colocada: como o homem poderia fazer isso? Pois é feita a pergunta: pode um homem ter um filho? A resposta óbvia é não, não posso fazer isso. Então por que vejo o homem como uma mulher em trabalho de parto? Por que eu vejo, já a palavra é chalotas, por que eu vejo com as mãos saindo de si mesmo como uma mulher em trabalho de parto? Se eu vejo isso, e todo homem está fazendo isso, por que ele não está tendo um filho? Eu o vejo como se estivesse tendo filhos, ou melhor, um filho. Esse é o capítulo 30 de Jeremias versículo 6. E aqui está o grande despertar. Ele tira isso do homem. Tira o que do homem? Ele tira Cristo do homem. Ele não lhe disse no capítulo 7 de 2 Samuel: e quando você estiver reunido com seus pais, ou seja, quando você estiver morto, e este mundo é a morte de que se fala. Depois de te ressuscitarei o teu filho, que sairá do teu corpo. Eu, o Senhor, serei seu pai e ele será meu filho. Versículo 12. Eles estão esperando que isso aconteça e não conhecem o mistério de tudo isso. Ele produz a si mesmo, pois o pai e o filho são um neste caso. Então ele se produz. Agora vem o ponto crucial, embora seja apenas o segundo dos 4 sinais. Chamo isso de ponto crucial porque é a paternidade universal, que é a revelação última. Conhecer a unidade de Deus apesar da aparente diversidade. Isso para mim é o maior de todos. Outros não concordam, mas não consigo ver nada nas Escrituras comparável à revelação da unidade de Deus na diversidade. E é aí que nos dizem: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho.
João 3 versículo 16. Ele não me deu seu filho como companheiro. Ele não me deu seu filho como mentor. Ele não me deu seu filho como alguém que andaria comigo na rua. Ele me deu seu filho e, ao fazê-lo, deu a si mesmo. Se eu tiver um filho, posso dizer como as pessoas dizem no casamento: ganhei um filho. Ele se casou com a minha filha. É uma maneira adorável de expressar isso. E talvez ele seja para mim um filho maravilhoso. Ele se casou com minha filha e talvez eu não pudesse ter um filho tão gentil e atencioso quanto ele. Mas ainda assim não sou o pai dele. Quando Deus lhe dá seu filho, ele lhe dá a si mesmo. Ele não o compartilha com você, ele mesmo se entrega a você. E quando você vê o Filho único de Deus, ele cumpre o Salmo 89. Encontrei Davi. Ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26. É exatamente isso que ele chama. Meu Pai, meu Senhor. E você sabe que ele é seu filho e ele sabe que você é o pai dele. Você não apenas sabe disso, mas sabe que todo filho nascido de mulher o contém, e um dia ele vai chamar todo mundo de pai. E porque há apenas um Davi e o pai de Davi é Eu Sou, ele é chamado nas escrituras de Jessé, e Jessé é Eu Sou, então ele o chama de Eu Sou. Alguns escribas ao longo do caminho, para dar sentido à genealogia, deram a Jessé um pai e uma mãe. Você lê isso no livro de Ruth. Os manuscritos mais antigos que temos registrados não mostram nenhum pai de Jessé. Você descobrirá isso na mais crítica de todas as críticas acadêmicas à Bíblia, que é a Enciclopédia Bíblica. Dizem que não existe nenhum manuscrito antigo que mencione qualquer origem de Jessé. Como se fosse como Melquisedeque, sem pai, sem mãe. Como nos é dito no Novo Testamento, de Hebreus, e ele se tornou membro da ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem começo, sem fim. E quando você é Deus, porque o filho dele é seu filho, você é Melquisedeque, sem pai, sem mãe. Que pai Deus teria? Que mãe ele teria? Que origem ele teria quando ele é a origem de todos? E assim, aqui está o ápice de toda a revelação da paternidade universal é você, e você é Deus Pai, e não há nenhuma maneira na eternidade de que isso possa ser revelado, exceto através do Filho. Ninguém viu Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. Por que você não viu Deus? Pois nos é dito no dia 33 do Êxodo. Você não pode ver meu rosto. Pois ninguém pode me ver e viver. Versículo 20. Certo, você morre para tudo que você sempre acreditou a respeito de Deus. Não existe outro Deus, e então você morre completamente para tudo neste mundo quando vê o Filho e sabe que esse Filho é o Filho unigênito de Deus, e ele é seu Filho. Então, como você poderia ter agora um Deus do lado de fora? Para quem você recorreria? Antes de mim não houve Deus, nem haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, seu Salvador. Isso é o que nos é dito no capítulo 43 do livro de Isaías, versículo 11. Então acredite, disse ele, que eu sou ele. Acredite agora, amanhã você saberá disso. Você saberá disso por revelação quando ele se entregar a você. Para se dar a você, se ele é pai, você também deve ser pai. Se você é pai, onde está minha honra, onde está meu filho? Assim, o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, termina com a nota: o filho honra o pai. Se então sou pai, onde está a minha honra? Não foi respondido no Antigo Testamento. Está prometido, mas não é atendido, ou no Novo, está respondido. Então ele entre Davi o chama de Adonai, meu Senhor, meu Pai. Então aqui, esse é o limite, o ápice de todas as revelações, quando você é revelado a si mesmo quem você realmente é.
Agora, o terceiro é um sinal, todos são sinais, sinais que ocorrem no grande eu sobrenatural, e é aí que o templo do seu corpo deve ser dividido para revelar o seu sangue sacrificial que tornou tudo isso possível, pois a vida estava no sangue. E agora você vai redimi-lo, e assim todo o seu corpo será dividido de cima a baixo, revelando o sangue. Mas o sangue é uma luz viva, dourada e líquida. Ao olhar para isso, você não apenas sabe que é você mesmo, mas também sabe que é o Criador e Redentor. E ainda assim sabe que é você mesmo. William Blake. Então, quem é o Criador e quem é o Redentor? Disseram-lhe: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Sim, seu Salvador, seu Criador. Se eu sou seu Criador, sou seu Criador. E ao olhar para isso, você sabe que não é apenas você mesmo, é o Criador, é o Redentor, e você se funde com ele. Então, como é dito no capítulo 3 de João: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 14. E é assim que você é elevado, de volta ao lugar de onde veio, desta vez completamente desperto. E o quarto, que é glorioso, mas para mim embora venha por último e deva ser o maior, é apenas a confirmação de todas as promessas, onde ele está satisfeito com seu trabalho. E é aí que o Espírito Santo toma a forma, o símbolo, de uma pomba e desce sobre você, e te sufoca em amor, te sufoca em afeto. Quando todos vocês estão completamente sufocados e este mundo se torna infinitamente transparente, não há circunferência. E onde isso está acontecendo? Dentro. E então você entenderá estas estranhas palavras de Blake. A circunferência está dentro de você, é o centro egoísta que está fora. A circunferência está dentro, sempre se expandindo no seio de Deus, e você encontrou Deus. Então, de agora em diante, tudo será translúcido. Não há circunferência, você não pode vê-la, e está sempre se expandindo. Você nunca viu tanta clareza. Não há limite. E aqui você está expandindo, expandindo, expandindo. Onde? Tudo dentro, a coisa toda está dentro de você. Agora, naquele dia em que todos têm esta série de eventos se desenrolando dentro de si, e você e eu nos encontramos nessa união, você pode conceber a alegria do retorno de todos nós para formar um? Então ele disse, então você saberá. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa série múltipla, infinita, esse ser dividido, fragmentado, forma um feito de outros, e sem perda de identidade, e todos voltaram, e todos o mesmo Pai, o mesmo Filho. Você pode conceber a alegria, você pode conceber tal amor, quando tudo estiver feito. Então peço que você dê um nome. Eu não conseguia nomeá-lo quando pensei no que diria a você esta noite. Mas eu sei que, enquanto estou diante de vocês, o nome é Neville, mas Paul não recebeu nenhuma comissão além daquela que me foi dada. Eu também estive na presença do Cristo ressuscitado. Respondi com as palavras de Paulo, sim, mas as palavras de Paulo são palavras reveladas ditadas pelo Cristo ressuscitado. Ele é o Espírito que moveu os profetas. Ele é o Espírito que moveu Paulo. Então, quando me perguntaram: qual é a melhor coisa do mundo? Minha resposta automática, como se tivesse sido divinamente inspirado, não parei nem por um segundo para responder: fé, esperança e amor, esses três, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13 versículo 13. E então o amor infinito me abraçou e me incorporou ao seu corpo, para nunca mais me separar. Seu corpo se tornou meu corpo e, ainda assim, de uma forma estranha, enviado para este pequeno corpo. Mas eu poderia dizer com a figura central das Escrituras: aquele que me enviou está comigo. Nunca me abandonou. Você não o vê, mas ele não me deixou, porque não posso mais me separar. Não posso ser, uma vez incorporado ao corpo do amor. Assim, todos serão incorporados a esse corpo de amor e vocês conhecerão a afirmação de Isaías: eu os reunirei um por um, ó povo de Israel.
Sim, um por um. Você é tão único. Você não pode trazer um amigo, não pode trazer uma esposa, um marido, um filho. Um por um. Você não pode ser substituído ou ninguém pode participar da sua parte. Portanto, você não pode se perder, porque se alguém se perdesse o templo ficaria incompleto, e isso é impensável. Mas todos serão reunidos um por um para se unirem em um único ser que é Deus, e esse ser é feito de todos. E a alegria que acontece quando o drama acaba. Então Deus tem um plano, ele tem um propósito. Ele revela isso ao seu servo e seu servo é enviado para contá-lo. E não é da conta do servo quem ouve, pois ele planejou quem vai ouvir. Ele tem um propósito, e ninguém pode impor isso a si mesmo e dizer que farei um esforço para ser assim. Este é um plano para a plenitude dos tempos. Aqui, recebi hoje uma carta da minha nora da cidade de Nova York. Minha primeira esposa nasceu e foi criada como católica, agora é testemunha de Jeová. Ele foi casado 2 vezes antes de se casar com essa garota. Esta menina nasceu e foi criada como católica, mas eles não se casariam em uma igreja católica porque ela é a terceira. Ele deu o suficiente ao casamento. Mas o casamento estava em ordem, e então eles se casaram em uma igrejinha e vieram para a cidade de Nova York. Agora soube hoje pela carta dela que ela irá para São Bartolomeu e terá aulas para se preparar para a conversão. Agora ela conhece meus livros, sou sogro dela. Ela os tem. Ela me ouviu falar, não com frequência, mas ela me ouviu. Mas a plenitude do tempo ainda não chegou. Ela tem que ouvir todas essas coisas e passar por todos os becos sem saída, e acreditar em todas essas coisas ditas pelos cegos líderes dos cegos, até que um dia na eternidade a plenitude do tempo chegue e ela ouvirá como você está ouvindo isto. Mas os antigos não reconheceram os sinais, pois não eram os sinais que procuravam. Eles pensaram que ele viria da mesma maneira que você e eu viemos, e conquistaria o inimigo de Israel e estabeleceria um novo Israel que simplesmente dominaria o mundo. Isso é o que eles queriam. Não do tipo que se poderia. Ele vem tranquilamente. Dramaticamente sim e de repente, mas vem de uma forma que ninguém, exceto aquele a quem ele vem, pode ver. Quando ele vem, sua história é simplesmente repetida naquele a quem ele vem, conforme registrada nas Escrituras. Aquele fica surpreso porque tudo está acontecendo nele. Ele não tinha ideia de que a história escrita no Evangelho era sobre ele. Ele pensou que era tudo sobre outra pessoa, isso lhe foi ensinado, e de repente a coisa toda gira em torno dele. Ele pode dizer com o salmista: no volume do livro tudo gira em torno de mim. E vim para fazer a tua vontade, Senhor. Isso é tudo o que vou fazer, cumprir a vontade de Deus, e cumprir a vontade de Deus é cumprir as Escrituras. Isso é tudo. Então, esta noite, estamos todos conspirando e planejando o que vamos fazer como nação, como família, como empresa, e é provável que, aos nossos próprios olhos, isso seja bom. E se aplicarmos a lei de Deus com sabedoria, é provável que alcancemos o nosso objetivo. Se a aplicarmos com sabedoria. Essa é a lei. Todos os caminhos dos homens são bons e puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor vê o coração e não se desvia do seu plano pré-arranjado. Seu plano pré-estabelecido é redimir a si mesmo que está enterrado em nós. Esse é o seu plano pré-combinado, e ele traz tudo de volta. Digo isso esta noite porque, como já disse, estou planejando ir a Barbados e estou apenas esperando uma pequena resposta para algum pedido que fiz. Ainda está lotado lá. Não dá para ir à praia de tão lotado. Mas sou levado a acreditar que talvez na primeira semana de março eles comecem a desaparecer e voltem para suas casas no Canadá e na Inglaterra. Então, claro, se isso for verdade, Bill e eu partiremos na primeira semana de março. E então, estarei planejando fechar aqui aproximadamente no dia 25 de fevereiro. Isso me dá apenas 4 semanas. E se sou enviado para pregar, não é realmente para dizer a vocês todas as noites como conseguir outra casa, e como conseguir mais dinheiro, e como conseguir as coisas do mundo.
Você sabe. Voltarei a isso uma e outra vez. Mas o que fui enviado para contar você encontrará nos sinais da vida de Jesus Cristo. É isso que é. E estes sinais não são os sinais que o homem procurava, não são. Assim, tendo recebido os sinais, tendo-os experimentado, devo contar-lhes. Mesmo que eu tenha dito isso a vocês uma e outra vez, ainda devo contar para aqueles que podem não ter estado aqui antes ou talvez não tenham ouvido, ou não tenham ouvido da maneira como foi contado esta noite. Pois estes são os sinais e eles chegarão a todos no mundo, então não se desespere e não tente de forma alguma apressar isso, apenas acredite e deixe acontecer. Eles não atrasarão um segundo, nem um momento, e não mudarão. Os sinais estão registrados nas Escrituras e lá permanecem para sempre. Eles não vão mudar. E você retornará ao antigo testemunho chamado Escritura, e isso se encaixará no seu testemunho interno. E quando entramos no tribunal devemos ter duas testemunhas. Se duas testemunhas diferentes concordarem no depoimento, é conclusivo. Todos nós temos o testemunho da palavra de Deus conforme registrado nas Escrituras, temos que trazer o testemunho interno vivo de que vivenciamos as Escrituras, e quando os dois se comparam e concordam em seu testemunho, então é conclusivo. E nos é dito: vocês são minhas testemunhas, meu servo escolhido, aqueles que eu escolhi para que me ouvissem e entendessem que eu sou ele. E assim, todos serão testemunhas, e o testemunho que você traz é o seu próprio testemunho interno da verdade da palavra de Deus. A segunda testemunha já está registrada, é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. E então você tem a testemunha aí, mas tem que vir com a segunda testemunha. Pois o testemunho de um homem não é suficiente. Você não pode se apresentar como a única testemunha. E ninguém pode ir a tribunal tendo ele mesmo como única testemunha. Ele deve ter 2 no mínimo, 3, melhor ainda. Esta noite, tenho sorte. Tenho uma terceira testemunha que tem o testemunho interno das Escrituras, e portanto, é uma testemunha da verdade da palavra de Deus. E assim, posso apresentar nós 3. A Bíblia e nós 2. Mas se eu puder apresentar 2 e a Bíblia que todos podemos apresentar, e depois você mesmo, e permanecer sem vergonha, sem medo, pois isso aconteceu, e nenhum poder no mundo pode negar a você que isso aconteceu, e então você permanece como testemunha. E você não precisa de olhos mortais para ver isso. Quando você é trazido para a Assembleia Divina, eles sabem pela sua aparência se você é a testemunha ou não. Pois você é o livro vivo, e você testemunha o testemunho externo que Deus deu ao homem através de seus servos, os profetas, e você experimenta dentro de si mesmo como você vem agora. E esse é o seu único julgamento, na verdade, nenhum julgamento severo. Você é a testemunha. Então, quando você tira a roupa aqui depois de testemunhar esses sinais, você entra como testemunha na Assembleia Divina e é um com todos eles, nada menos. Pois tudo o que você precisa fazer é cumprir as Escrituras. Ele disse: é necessário que a Escritura se cumpra em mim. Lucas 22 versículo 37. E começando pela lei de Moisés, e por todos os profetas, e por todos os salmos, interpretou-lhes o que lhe dizia respeito em todas as Escrituras. Lucas 24 versículo 27. E assim ele se apresentou como o cumprimento de tudo o que eles haviam previsto, e ele foi a testemunha viva, viva. E o livro é uma testemunha viva. É para sempre. Agora, vamos entrar no silêncio. Há alguma dúvida, por favor? Pergunta. Querendo saber se posso receber seu comentário. Não resistais ao mal é a frase. Resposta. Não resista ao mal, mas dê a outra face. Em outras palavras, outro rosto, olhe de forma diferente. Pratique a arte do perdão ensinada na Bíblia, chamada de arrependimento, ou chamada pela minha terminologia simplesmente de revisão. Veja, o que fazer com o mal, o que para você é mal, tudo bem, revise isso. Veja como você gostaria de ver. Mas, novamente, deixe-me citar as Escrituras, ele disse.
Eu sei e estou persuadido pelo Senhor Cristo Jesus de que não há nada impuro em si mesmo, mas qualquer homem que vir alguma coisa como impura, para ele será impuro. Romanos 14 versículo 14. Se pegarmos nosso código hoje e compará-lo com o código de nossos antepassados, eles não se consolidariam. Esta noite, o mundo está dividido neste conflito. Às 6 horas desta noite liguei o noticiário e uma reunião muito secreta está acontecendo em Washington. Todos os membros do gabinete, o Estado-Maior de Guerra, nosso presidente, e alguma grande decisão, que ainda pode ser secreta amanhã, mas eles são chamados a tomar uma decisão esta noite. Ele tem que fazer isso e tem que ter a confiança daqueles que vão executá-lo. Mais de 290 milhões de americanos serão informados depois que isso for feito, pois acham que estão agindo certo. Talvez sejam, mas todas essas coisas são relativas. Devo enfatizar, atenha-se aos sinais do fim. Deixe que eles se tornem seu guia, para que não importa o que aconteça, você saiba que esses sinais são para sempre. Eles acontecerão, porque ele em você não pode morrer, não pode morrer. Ele está sujeito a esse sonho de vida e sonhará, mas não pode morrer. No final, ele nunca esteve realmente em você, porque ele não pode mostrar que está em você. Ele é perfeito, aquele de quem falo. E então, se isso guia você, mesmo que eles tomem a decisão esta noite que pode, realmente não importa. Mas essas coisas são relativas. A boa sorte de um pode ser o infortúnio de outro. Esta noite, e isto parece um pouco sórdido, mas não quero dizer isso, mas é uma imagem gráfica. Alguma família deve pensar. Você os encontrará chorando e eles estão falando sério, estão todos chorando pela perda de um ente querido, e algum agente funerário está feliz, o negócio vai bem. Então isso é relativo. É uma imagem gráfica, nada agradável, mas é uma imagem verdadeira, verdadeira neste nível. Amanhã, você observa o mercado. O mercado está indo nessa direção. Na cidade de Nova York, há cerca de um ano, saiu a manchete de alguém. Há um boato de uma possível paz. Qual você acha que foi a manchete? Piscar e o mercado seguiram esse caminho. Susto da paz. Então, se as pessoas falam de paz, você acha que elas realmente falam sério? Então, por que não podemos ter paz? E você diz que pode ser interrompido? E eles dirão, se tiverem, sim. Bem, o que temos? Temos a DuPont, temos a General Motors, temos um pouco disso. Bem, o que você acha que aconteceria com eles amanhã se você tivesse paz de verdade? E quando começam a contemplar as consequências do seu estoque, não querem paz. Até saírem. Se ao menos pudessem conhecer o ponto alto e sair, poderiam falar o quanto quisessem sobre a paz para sempre. Mas eles não esperaram que saísse. Mas aqui estava a manchete: susto pela paz. Então você observa o mercado e vê, está indo nessa direção. E não há lugar neste mundo onde você possa colocar $1 e obter mais retorno pelo seu dólar do que em uma conta de segurança, uma conta poupança, 4,85%. Não há negócios. Vou ao mercado de manhã e fico apenas observando. Não tenho ações aqui, tudo o que tenho está em Barbados. Eu vou apenas por diversão. E quando você vê quanto eles pagam em dividendos e aqui estão vendendo, é ridículo. Deixe que essas somas enormes devem ser levantadas. Hoje não há compra na margem, na verdade não. Você deve ganhar quase 100% para comprar ações e uma ação vendida a quase 500, mais de 500 e pagando menos de 3%. Bem, vá ao banco e coloque, você ganha 4,85%. E se você não acha que o governo pode ir além de $10.000, abra um segundo em outro banco. Todos são subscritos pelo governo. Pegue seu dinheiro e vá de banco em banco. É o limite, mas eles vão garantir $10.000. Mas você está obtendo um retorno de 4,85%. Para entrar no mundo de César, fale assim. No entanto, eles sobem desta forma, sobem e sobem e sobem.
Certamente não estamos pagando dividendos como podemos ver no relatório da manhã. É bom ter isso e dizer que tem uma ação que vale $500 por ação. E você diz: sim, você pode viver disso? Você entrou quando era 300, e talvez possa descarregá-lo agora, já o tinha há tempo suficiente. Mas você pode realmente viver com a renda disso? Ninguém pensa assim. Simplesmente não está lá. Mas não vamos entrar no negócio. Não sou um homem de negócios. Se eu fosse um homem de negócios, não estaria aqui. Bem, até sexta-feira. Obrigado.